Então eu quero que o senhor fale o que é Kimbanda, se ela faz o bem ou faz o mal, entendeu? O senhor deve Eu acho acompanhar meus assim, vídeos. ó, aí tu tá assim, ó, vamos pegar, tá falando de obras, tá? Tu não tá É falando o de papel da obras. religião, pastor. O que que é obras? Ô, Jonan, olha só, Pastor, olha só, ó, a religião, ela não é teoria não, pastor. A religião, ela é espiritualidade. Teoria, cada um fala uma coisa. Agora, o que você vivencia, o que você te liga ao seu sagrado... Entendeu, pastor? O que eu queria não, tirar da assim, sua boca, pastor, é o que eu já tirei, que eu faço bem. É só isso. Porque, tá, pastor, não, mas isso aí a nunca ninguém igreja, falou nada. Isso aí a nunca ninguém falou Kimbanda nada faz o bem. contra. É só isso que eu queria tirar, Não, entendeu? mas Essa assim, pergunta para mim tá ó, encerrada. genericamente, Jonas, genericamente, eu Ah, vou te falar uma coisa bem certeira aqui, tá? E tu pode ir lá no meu canal ver uma live que eu fiz sobre os falsos profetas, tá? uhum, E eu falo muito sobre esse tipo de coisa teologicamente. Hoje em dia existem muitos falsos profetas, que eles uhum. usam a estrutura da igreja, que eles usam os dons para poder tirar dinheiro do povo, entendeu? Usando a fé. Eu falo muito sobre isso aí. É porque tu não acompanhava o meu canal lá. O meu canal, ele era Uma Verdade Conveniente, o outro canal lá que foi Eu hackeado, assisti todos os entendeu? vídeos, pastor. Eu estudo Hã? muito, pastor. Eu, para Então, me assim, ó. preparar para esse debate, que foi 14 dias, Então, 6 assim, ó. horas por dia revisando. Então, ótimo. Então, assim, ó. Então, eu sempre fui imparcial, tá? Uhum. Essa tua fala, tipo assim, que eu ataco, entendeu, a Kimbanda. Não, não é isso aí. Não, Eu mas não é falo esse das assunto minhas agora, pastor. A gente tem que ir experiências. por partes. A gente tem que ir por partes. A minha pergunta é só essa que eu preciso que você responda. Porque senão você Tá já vai bom? responder perguntas lá de baixo, entendeu? Tá bom? Não, mete ficha aí. É Tá? o papel da Tem mais alguma coisa religião, pra... que a religião faz bem a vida das pessoas, e é só isso que eu estou querendo mostrar para a minha comunidade espírita, para o Brasil, que a Kimbanda faz o bem. Por mais que os pastores falam mal da minha religião, por mais que vocês colocam que a minha religião é o mal, é a Não. perversidade, você ligado a ela, você vai ao inferno, eu estou querendo só Irmão, mostrar para a aí, ó, tá sociedade, vendo? Tu também tá para o senhor, misturando, Jonan. pastor, Jonan, eu só tu quero tá mostrar para a sociedade. misturando doutrina Tá, com deixa eu acabar de falar, obras. pastor. Vamos ter a Tá, respeitabilidade que a gente falou? Vamos? tá bom, fechou, fechou. Vamos ter, porque senão aí a gente já fica bagunça já. Eu te ouvi você falando uns 10 minutos ali, tá? Segura aí, varão, segura aí, não bate reteté agora não. Então, pastor, o que que eu tô querendo mostrar para a sociedade? Que Exu faz o bem, faz a justiça, não faz o mal. Que a minha religião, ela faz o bem, é só isso que eu queria te perguntar. Qual prova, o que que o senhor acha no viver, no viver, entendeu? No viver. A diferença minha como sacerdote de Quimbanda, o mais conhecido do Brasil, eu sou o mais conhecido do Brasil, o maior canal de Quimbanda é o meu, o mais visualização é o meu. Então, o que diferencia eu, um sacerdote de Quimbanda, do senhor? Entendeu? Pelo quesito bondade, amor ao próximo, respeito, ajudar. É isso daí que o senhor está enrolando, não está respondendo. Aí o Não, senhor respondeu que eu eu vou faço bem. responder. Então, Sabe por aí o quê? senhor falou que. Pode falar agora. Olha só, posso responder? Posso Pode, pode, responder? Tá, pode. essa tua pergunta, olha só, essa tua pergunta, tá bom? Ela é uma pergunta subjetiva. O que que é subjetiva? Ela não tem uma resposta, digamos assim, única, entendeu? Por quê? Porque aí dentro seja na tua terreira, ou no teu centro espírita, ou em outros lugares de Quimbanda, inclusive que eu já cheguei a frequentar várias vezes, como a gente conversou, eu cansei de ver trabalhos, entendeu, de demanda de Ih, terreira pastor, está contra enrolando de terreira. novo, Não, pastor. só um Minha pouquinho, só um pergunta não é pouquinho. essa. Não, só um pouquinho, Mas deixa eu tem falar, como olha ser só. objetivo assim? O bandido é ruim, o policial é bom, já dá para saber quem que é bom e quem é ruim. O que Tá, faz o mas bem olha à só, sociedade é deixa eu só bom. perguntar O pra que ti faz assim, ó. ruindade, pode falar, Não vai. Mas existe só assim, seja ó. mais. Não existe assim, ó. Genericamente, tudo que se faz na Quimbanda é bom. Isso não existe. Tá bom? É isso que eu quero que tu entenda. E isso vem com base na compreensão e numa experiência que eu tive. Entendeu? Porque a partir do momento, vamos dizer assim, ó, tudo dentro do campo da respeitabilidade e da ética. Se tu falar para mim assim, pastor, 100% do que as igrejas fazem é bom, eu vou dizer não. Sabe por quê? Porque tem vários falsos profetas, entendeu? Inclusive uns que tem programa de televisão, que tiram tudo das pessoas, depois as pessoas ficam revoltadas, que nem aquela menina lá que era lá famosa e depois se converteu, e aí depois pegou e saiu da igreja, queria processar a igreja, porque tinha dado tudo lá na fogueira santa. Eu meto pau direto nesses caras. E aí, como é que eu vou chegar e vou dizer para ti, se tu fizer a mesma pergunta para mim, pastor, tudo que as igrejas fazem é certo? Eu vou dizer, não, depende da igreja. Entendeu? Então a tua pergunta ela é uma pergunta subjetiva porque tu quer fazer uma, digamos assim, uma que eu te responda dentro de uma cosmovisão total,
entendeu? Que envolve espiritualidade, que envolve entidade, que envolve obras. Não tem como, Jonan, entendeu? Te dar uma resposta 100% enfática. Por isso que eu disse, o Jonan, quem sabe, faz boas obras. Pode ter um outro pai de santo lá que não faz, como pode ter outro lá que faz mais do que tu. Aí entra a pessoa do ser humano, entendeu? A questão da doutrina religiosa, isso eu respondi no começo também, entendeu? Sendo uma doutrina religiosa que incentive as pessoas a largar o crime, largar as coisas erradas, fazer o bem, coisa e tal, ela tem o seu papel social, entendeu? Pertinente. Papel social pertinente. Aí tu já puxou a espiritualidade. Nós não estávamos falando de espiritualidade, nós estávamos falando de questão social. O que tu falou lá? Que tu pegou e ajudou uma menina lá que queria cometer um aborto, isso é um crime, entendeu? Tu fez o certo. Ó, palmas, entendeu? Cansei de fazer isso aí, entendeu? Isso não é mais do que a nossa obrigação, entendeu? Isso não é mais do que a nossa obrigação. Qualquer sacerdote religioso, o sacerdote religioso que apoiar o aborto tem que ser preso, porque é crime. Então, por mais que as pessoas tentem normatizar hoje em dia, ainda existe um Código Civil no Brasil que vigora, dizendo que o aborto ele é injustificável, a não ser em caso ali de encefalia, quando a criança não tem lá o cérebro, né, ou que venha a impor risco à mãe, entendeu? Fora isso, o aborto é crime. É crime, por mais que tenha essas políticas aí e tentem passar leis e trâmites para tentar normatizar o aborto é crime e ele é uma covardia. Então, se tu pegou e ajudou, entendeu, uma menina, uma moça a não fazer isso, o que tu fez, Jonan? Tua obrigação. Não fez mais do que nada, entendeu? E isso, Jonan, olha só, veja bem, ó. Isso aí, se o Jonan nunca tivesse pisado num templo de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, se o Luciano nunca tivesse pisado num templo Quimbanda e Candomblé, nós faríamos nada mais do que o nosso papel como ser humano. Porque tu observa bem, uma criança que foi gerada lá, tá, de forma irresponsável e consequente por dois adultos que sabem o que estão fazendo, entendeu? A criança que está lendo da Bíblia é um inocente. Ele não tem como se defender. Além de ser um crime, é uma covardia. Tá, pastor, entendeu? A gente está muito na mesma tese e a gente tem que partir para... Vamos lá, evolui. Falar diretamente a resposta, sabe? Porque você está falando muito... Tá, não, mas eu falei já a resposta. No contexto social, se tu faz o bem, vamos dizer, tu falou o negócio do estuprador. Você até me perde, pastor. Você fala... Pô, eu vou falar, pastor. Não, porque agora eu posso falar, né, Jonan? Agora eu posso falar, né? E quando eu estava lá no debate político, eu não pude falar, porque 30 segundos, 1 minuto, mas vamos lá, réplica. O senhor acabou de falar um negócio, que não é toda igreja que é boa. Verdade. Assim como não é todo terreiro que é bom. Vamos lá, pastor, quero te fazer uma pergunta sobre isso daí. Você falou isso daí, eu não entendi. Quem comanda a sua igreja, primeira coisa é Deus, certo? Espírito Santo, não é isso? Então, por que você está falando que toda igreja não é boa? Toda igreja é bom sim, que não são boas pessoas. O senhor, pastor, tem que entender a diferença de igreja e de pessoas. É a mesma coisa quando eu falo da quimbanda. A diferença de quimbanda e de pessoas. A prática da quimbanda é justiça. É ser uma pessoa que não dá a sua outra face, mas também não dá um tapa ali em ninguém. Uma pessoa que é justa, uma pessoa que é correta. Entendeu? Então, pastor, acho que o senhor está confundindo até mesmo com sua própria religião. Porque a igreja em si, ela é boa, sim. Se tem lá 10... É o que eu acredito. Lá tem 10 pastores, tudo vacilão. Tudo fazendo coisa errada. Tudo em bagunça. Mas eu tenho certeza que ali tem uma espiritualidade que vai ajudar e vai modificar. Assim como dentro do meu terreiro tem a mesma coisa. Porque o que diferencia, pastor, a minha religião da sua é só tititi, teteté e coisas que sua religião vem mentindo no decorrer dos séculos, decorrer da nossa história. Não, porque como assim a nossa religião faz tão bem quanto o seu. Como assim dos séculos? Como assim dos séculos? Anos passando. Por causa que, Jonan, quantos anos tem a Quimbanda no Brasil? Pegou o finalzinho, né? Não estou falando de séculos, pastor. Eu estou falando da história bíblica. A Bíblia, ela vem falando quanto tempo endemonizando, desde as queimando as bruxas, na Inquisição. Então, eu estou falando... Não, peraí. Aí, ó, tá vendo como é que não dá para fazer uma cosmovisão? Tá falando da Igreja Católica. Não tem nada a ver com a Igreja Protestante. Tu tá vendo onde é que tá o erro? Deixa eu te falar uma coisa. A Igreja acredita numa coisa, viu, Jonan? Assim, deixa eu te ajudar, então, o senhor entender. Desde que você quer saber a data aqui, que eu não estudo Bíblia. Desde que a igreja evangélica surgiu, ela veio para debater com a gente que é espírita. Entendeu melhor, pastor?
É só não precisa Tá, enrolar, pastor. Não precisa colocar uma não, mas palavrinha também não é isso, Jonas. Também não é isso. Também não é debater. Olha só. Escuta só para ter uma ideia. Olha só. Olha aqui, ó. 2 Timóteo 4, tá? Rapidinho aqui. Diz assim, é o seguinte, ó. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas terão comichão nos ouvidos e amontoarão doutores conforme as suas próprias cobiças e desviarão os ouvidos da verdade, se voltando às mentiras. Isso aqui está falando de pastores nesse último tempo. A Bíblia diz que nos últimos tempos teriam pastores mentindo para o povo, entendeu? E eu tenho que pregar contra os pastores. Se a Bíblia está dizendo que Mas você estava existirão falando mal de falsos... igreja, pastor. Você não estava falando mal de pastores. Você falou que tem igrejas ruins. Eu falei para o senhor que não tem igrejas ruins. Que a igreja foi Desde que fundada. A igreja evangélica foi fundada pelo desde que a bem. Assim como a doutrina... igreja católica, assim como o espiritismo. Entendeu? Eu acho, Jonas, sabe que assim, ó, vou te dar um exemplo. Ó. Dentro do campo igreja, vou te dar um exemplo. Tem igrejas que elas servem um desserviço ao evangelho. Sabe por quê? Uhum. Porque daí gera uma visão em todo mundo que todo pastor é pilantra, que toda igreja é fogueira santa, que toda igreja pede carro das pessoas, pede casa. Tu veja agora essa minha última live que eu fiz sobre questão assim de discernimento de espíritos. Quando tiver um tempinho, tu veja ali um ponto que eu coloquei que uma igreja aí que eu não posso falar o nome porque eles derrubam o live e processo mesmo, sabe? Mas é aquela igreja lá da Fogueira Santa, entendeu? Eles dizem para as pessoas que se o cara tiver uma casa só ou tiver um carro só, o cara tem que dar aquela casa, aquele carro e ficar a pé. Isso é mentira. Isso é mentira. Deus nunca, Jonan, vai pedir para um fiel pegar o seu único carro e andar a pé e a sua única casa e pegar e dar para a Mas igreja isso não é para ficar igreja, pagando pastor. aluguel. Isso é as pessoas. Não, isso é a Quando a gente fala doutrina de da religião, igreja. pastor, a gente fala Não, de isso é a espíritos. doutrina da igreja. É a Mas quando a gente doutrina da fala. igreja. Tá, mas a igreja não é espíritos. Não é espíritos que Oi? comanda ali. A partir do momento que o erro está nas pessoas, você não pode falar que é a igreja que é ruim. O que Não, são é ruim, errados é as é ruim. pessoas que estão naquela igreja. Essas Só isso que eu igrejas quis são ruins. contar. É. Essas igrejas são ruins por causa que elas enganam as pessoas, elas passam uma má leitura do evangelho para as pessoas em geral, Eu não entendeu? posso falar que essa igreja é ruim, porque você está falando essa daí do fogo também, eu não vou falar. Qual igreja é essa, né? Que você está com Mas tu medo aí com o sabe que é, processo. tu sabe que Você os que é caras da são mesma pilantra. banda, tem medo, eu que não vou falar aqui. Mas eu tenho certeza que não são todas as pessoas dessa doutrina que fazem isso. Não, não é as pessoas, mas é a liderança. E a doutrina que eles ensinam em colocar o foco das pessoas só em questão de dinheiro, entendeu? E deixar a questão da transformação do caráter para lá. Aí o que que forma esse tipo de gente? Que nem essa menina lá, a Andressa, que eu não vou falar o sobrenome dela. Ela pegou, o que que acontece, a menina? Teve uma experiência lá de quase morte. Ela era de religiões de matriz afro, ela dá o testemunho dela, entendeu? E ela teve uma experiência de quase morte. Ela foi para essa, infelizmente, foi para essa denominação, entendeu? Porque parece que a mãe dela já conhecia e tal, não sei o que, não sei o que mais. Foi para lá, os caras arrancaram tudo que a guria tinha, entendeu? É gaúcha ela aqui, o esposo dela, eu conheço ela. Mora aqui em Porto Alegre, entendeu? Uma rica de uma pessoa, cara super gente fina, entendeu? E aí o que acontece? A menina foi para lá, entendeu? Ficou firme, ficou fiel, para tu ver como é que o sistema corrompe. E não é todas as igrejas. O que corrompeu ela foi a doutrina, tá bom? Não foi o Deus que é pregado e professado, foi a Pastor, vamos doutrina, entendeu? voltar E para a aí o que que pergunta, porque a gente deu a volta. A gente deu não, a a gente volta. falou a verdade agora. Tu quis generalizar e eu não estou generalizando. Não tem como generalizar, entendeu? Toda igreja é boa, toda quimbanda é boa, Olha, os budistas não são o povo mais da paz, Dalai Lama lá e tal. O que que o líder agora da Dalai Lama fez agora? Não foi lá chupar a língua lá do menino lá? Do menor de idade? O que é isso aí Mas, para nós? Se mas todo pegasse... mundo que está lá dentro, o senhor acredita que são pessoas ruins, pastor? Não, Você negativo, acredita que a negativo. espiritualidade que está lá dentro é ruim? Eu acredito. Que a espiritualidade Acredito. dentro dessa igreja são ruim? Entendi. Eu não acredito que a Entendeu? espiritualidade não erra a sua casa, entendeu? Eu acredito que são as pessoas que tomam a vaidade e a ganância Não na é a frente. doutrina, Mas Jonas, é a doutrina. Porque vamos voltar para todo essa pergunta, movimento que nem era a religioso, pergunta ele em tem... si. Tá, vai lá. Todo A gente movimento já está em religioso, ele tem... 34 minutos de live, olha. Não, isso aí vai longe, mas tá bom, tá bom. Aí, Tá, a 1.200 gente tinha... pessoas. Onde que a gente estava nas perguntas? Vamos ser só objetivo nas perguntas para não entrar em outras perguntas, que senão Vamos fica, lá, eu né? pergunto pra ti. Quer que eu pergunte pra ti uma coisa? Então, lacramos a primeira pergunta, né? Lacrou? Que maneiro faz Não, bem ou não? ficou assim, não, não, todo mundo faz bem, todo mundo faz bem. Não, Vamos não é lá. todo mundo, não.
Não é Todo todo mundo mundo, não. tem, deveria fazer, tá bom, deveria fazer. Tá, então vamos lá, deixa eu perguntar uma coisa aqui das perguntas que estavam no cronograma aqui, ó. Eu vou perguntar porque atualmente os pais de santos estão adotando uma postura mais alinhada com o satanismo. Essa foi a primeira pergunta, que isso é coisa nova, entendeu? Uhum. Meu avô, ele tinha centro espírita, né? Meu avô, na década de 60, ele já tinha um centro espírita lá em Santo Ângelo, né? E trabalhava, assim, com Umbanda e um pouco de Quimbanda também, porque tem isso aí, essas misturas, né? Até eu Uhum. quero que tu me explique, assim, como é que pode, como é que fica migrando, assim, digamos assim, de doutrina para doutrina, entendeu? Não entendo muito bem. Para mim é tudo a mesma coisa, né? Desde o espiritismo, por mais que os espíritas façam essa depreciação, chamando a Umbanda e a Quimbanda de espiritismo baixo, o que na minha visão é uma depreciação para a doutrina de vocês, entendeu? Mas meu avô, ele trabalhava nessas linhas aí. E na época que eu era criança e que eu ia lá, tinha um alinhamento muito maior da Umbanda com o catolicismo, inclusive as imagens lá, entendeu? Parecida, né? Tem lá né, Jesus, eles falam que é Oxalá e tal. Pega ali os santos católicos e colocam os nomes lá, né? E aí diz que, segundo a história, isso foi uma estratégia que foi usada, né, pelos escravos para não promover uma perseguição à religião africana, coisa e tal. Tudo ok, tudo isso é história, tudo isso é lícito, é legal. Mas assim, ó, por que, tá? De 30 anos para cá, vamos dizer, começou a aparecer esse alinhamento, vamos dizer, do pessoal de Quimbanda e Umbanda com o satanismo. Onde é que entrou isso aí? Da onde que veio essa onda? Tá. Porque se 30 anos atrás, se nós fizéssemos o que nós faz hoje, vocês matavam a gente, só isso. Não, não, eu não, eu não. Eu nem quando eu era do black metal, Jonan, eu Deixa eu acabar nunca de fiz responder, nada. Pedro, pastor. Aí o senhor pode responder. Você já fez a Vai lá. pergunta, então é por causa disso, entendeu? Porque senão vocês iam matar a gente. Pastor, Não, para e pensa. Vamos falar. Chegou o youtuber, eu comecei a postar meus vídeos. Sofreu uma ah, perseguição, que onde que eu ia aqui, ó, eu era professor de dança, onde eu ia, as pessoas me olhavam assim, nossa, olha o demônio lá, o capeta. Então, eu já sofri uma perseguição muito grande. Chegou o TikTok, muitos zeladores espirituais fizeram conta e estão mostrando mais. Antigamente, o que era o culto, está sendo mais mostrado. Então, a diferença é só isso. Então, respondendo a sua pergunta, eu não mostrei. não, 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 é coisa nova, Não Jonan. mostrar, Isso é não se coisa mostra a nova. religião. É Oi? coisa nova, é coisa nova, é Tá, coisa deixa nova. eu só acabar de formular, responder o senhor. Então, por que antes eu não mostrei? Porque senão vocês iam matar a gente, pastor. Pastor, eu sou dos anos 90. O senhor é dos anos 80, não é? Ou 70? Não, 74, nasci. Você é dos anos 70. Então, vamos chutar aí nos anos 70, anos 50. Se coloca um vídeo na internet igual o meu de hoje em dia, o que você acha que acontece comigo? Ia cair, né? Ia ser Não, derrubado. Não, mas não, assim, não é ó, Jonan, cair na verdade, derrubado, eu assim, poderia ó. ser morto, assassinado. Então, tá respondido a sua Não, pergunta, pastor. não, não, Aí não eu respondeu, não respondeu, não respondeu, não respondeu. então, Não respondeu. Isso então, é coisa então, nova, isso é coisa nova, isso é moda nova, entendeu? Isso é uma doutrina nova que tá aparecendo, tá. isso não Pastor, existia. Tá, a Jonan, linha, assim, ó. ó, Não, eu assim, posso ó, falar. Jonan, Tá, tu tem que me vamos responder, falar. mano. Tem que me Tá, responder, não pode respingar, tá entendeu? bom. Ah, Deixa eu te ler, Olha só, deixa eu tu acabar de já responder. pegou, tu já mostrou no Eu primeiro respondi, debate. mas ele tá falando que eu não respondi. Tá bom. Não, tu não tá Eu respondendo. respondi, mas eu vou te responder de outro jeito, tá bom, Tá, pastor? então tá. Na minha família, começou pela minha bisavó, ele deve ter uns 300 anos atrás, passou para o meu avô, passou para minha mãe, passou para mim, eu tô passando meu filho, tô falando só da linhagem Não, da minha mãe. Umbanda, Então, como que foi Umbanda. agora? Não, Umbanda, Umbanda. O senhor tá. Que isso, Um... pastor? Que umbanda, Não, pastor? ô A Jonan, gente eu faz vi, ô bruxaria de tempo Jonan. de roça, marra a boca de sapo desde. Não, 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 desde que esse chinelo isso aí tinha. já é ritual. Eu não tô falando disso aí, Jonan. Não, não, não. Vamos ser bem sincero e bem claro no debate. Tá? Eu Ah, vi lá, eu acho que é teu paizinho que tem lá no canal, entendeu? Teu pai era um umbandista, meu entendeu? pai, eu acabei de Umbandista falar da linhagem da raiz. minha mãe. Acabei de Tá, falar da tá. linhagem da minha mãe. Tudo bem. Umbandista raiz. Teu pai era um Isso, bandista igual ao meu avô. Tá? Meu isso. avô era tudo, roupa branca, Mas aprendeu imagem de com a santo quimbanda também da minha mãe. católico. Eles são casados. Oi, tá, então tá, mas tudo bem. Então o que que acontece, ó? Essa onda aí, entendeu? Digamos assim, de pai de santo, tá? Da linha de Quimbanda. Inclusive no primeiro debate eu falei assim, ó, a Quimbanda sempre trabalhou com o diabo, sempre trabalhou com o demônio, sempre Tá, trabalhou. pastor, mas eu quero Porque saber aonde que eu não respondi minha pergunta. não, tu não respondeu pelo seguinte, Jonah, deixa eu só explicar pra ti, ó. Como eu te Hum. falei, assim, ó, eu tenho 20 anos que eu me converti, tá? Então, 25 anos atrás, eu tava dentro de terreira em terreira, pingando de terreira em terreira, fazendo trabalho, fazendo coisa, não tinha esse negócio, entendeu? Se tu falasse
para um pai de santo, para a entidade, entendeu? Sobre satanismo, entendeu? Sobre coisas ligadas ao luciferianismo, eles não aceitavam. Não aceitavam. Isso é onda de agora. Tanto é onda de agora, que daí o que acontece? Apareceu Vanilla, aí apareceu tu, aí já apareceu outra aqui, e aqui em Alvorada, aqui, entendeu? Que é uma famosinha aqui, entendeu? Por sinal, tá ganhando bastante dinheiro. A mulher, ela é tão malandra que ela bota até os valores dos trabalhos lá no site dela. É trabalho de 6 mil para fazer não sei o quê, é trabalho de não sei o quê. Não, mas Tem todo mundo trabalho até cobra. de Ela 30 trabalha mil. também, coitada. Tá lá trabalhando no dia a dia dela também. Se vive Não, nisso, não, ô mata isso, Jonathan, tem que ter. mas 30 Paga quem mil, der. 30 mil um trabalho, pelo amor de Deus, né? Pastor, Isso, a partir do isso é uma momento que usurpação, se entendeu? eu não cobro esse valor. Eu não cobro esse valor. A partir do momento que eu só falo, ó, quer fazer um trabalho comigo, é 30 mil, eu entro dentro de um buraco de um gavetão, paga quem quer. Agora, quem não quiser, é só pegar e entrar.